Eu estava aqui orando na hora do clamar e eu desci ali correndo para poder anotar algumas coisas que o Senhor pediu para falar. E aí eu iria ministrar sobre um versículo e o Senhor pediu para mudar agora. Eita Jesus. Amém, Pai. Mas vamos orar primeiro. Diga assim: distração para longe de mim, no nome de Jesus. Minha mente conectada com o Senhor. Amém? Amém. Quando eu estava ali, o Senhor me mostrou um poço e Ele falou sobre José. Dentro da Bíblia nós temos N pessoas que sofreram muito. Muitos profetas que sofreram muito. José do Egito, ele sofreu porque ele era sonhador. Talvez nessa noite nós estejamos sofrendo por alguns sonhos que nós queríamos colocá-los à frente e fomos impedidos. Eu sonhava com isso, pastor. Eu sonhava para ir para o exterior, eu sonhava para ter tal coisa, eu sonhava com a vida dessa maneira, mas só que não aconteceu. E por não acontecer da maneira que nós estávamos sonhando, nós nos frustramos. E essa frustração nos coloca dentro de um poço. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 37. Todo mundo já deve ter escutado ou até assistido a história de José do Egito. Mas é uma escolha nossa, diga para você, é uma escolha minha, terminar igual a José. Amém? Gênesis 37, deixa eu abrir aqui. 37, versículo 19. Nessa passagem aí, para a gente ter o entendimento, José já tinha tido um sonho sobre a roupa que ele usava, como é que os irmãos iriam se dobrar a ele. E aí, nesse versículo aqui, a partir desse versículo, vem dizendo assim: os irmãos diziam, lá vem aquele sonhador, diziam uns para os outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos o que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no no poço do deserto, mas não toquem nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o seu pai. Amém? Rubem teve a intenção, ele deu a ideia para que José fosse colocado dentro de um poço, para que depois ele pudesse buscá-lo e levá-lo direto para o pai. A primeira parte desse versículo, do 19, os irmãos de José dizem, olha, lá vem aquele cara que sonha demais. Vamos cortar o sonho dele? Vamos anular o sonho de José. Porque para os irmãos, José era muito autossuficiente. José era um cara que era acima de todos, mas era o contrário. José era humilde. Mas a humildade que José tinha causava inveja nos irmãos. Talvez os teus sonhos estejam causando muita inveja em diversas pessoas.
se os teus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, o nosso final será igual ao de José. Antes da ideia de Rubens para poder salvar José, a ideia que os irmãos tinham era de matá-lo mesmo. E iria acontecer isso. Eu penso José como novo, recebendo todas essas informações, vendo aquelas pessoas que era para estar do lado dele, amando, seguindo junto com o desejo de morte. Eu imagino José super alegre e de repente começou a acontecer diversas tristezas. E uma das ações que ocorreu, que ocasionou essa tristeza, iniciou com a colocação de José dentro de um poço. Talvez alguns de nós hoje, na realidade que vivemos, pela construção, pela edificação do mundo, nós não tenhamos o conhecimento ou o entendimento de que é um poço. Um poço é um buraco. Alguns mais antigos aqui, né, que já passou do meio-dia para tarde, tem o entendimento já de que era... Quem lembra aqui o que era cacimba? Amém? Cacimba, não é verdade? Colocava um balde lá, descia para a cacimba enchia, depois puxava para cima, estava cheio o balde. José foi colocado num buraco profundo desse que ele não conseguiria sair, porque senão depois ele não teria sido levado. O sonho que Deus trouxe para José enquanto revelação levou José a passar primeiramente pelo poço, depois pela casa de Potifar, depois pela prisão, para depois, somente depois, ele se tornar governador do Egito. Você está achando que para poder o seu sonho ser realizado, vou corrigir, para poder você ver o sonho de Deus realizado na sua vida, você não vai passar por diversas situações complicadas? Talvez nessa situação você queira se afogar. O que eu estou te dizendo é que existe a esperança para tu sair desse buraco, e lá na frente Deus já contou contigo para poder governar. Aleluia. Talvez esteja tudo escuro. Talvez esteja sem saída. Talvez você olhe para o céu e veja só a luz do dia, que é a única coisa que clareia a sua vista. Mas é exatamente esse clarão que Deus quer que você veja. Porque não chegou o final para mim e nem para você. Não é esse final que o Senhor contou para mim e para você. Ele foi o que escreveu a primeira palavra da nossa vida, e é Ele que vai colocar o ponto final da nossa vida. Só Ele. Estou te dizendo, olha para cima e vê a luz de papai. Porque a intenção em todo momento era trazer José de volta para o pai. E a partir disso, dentro de um poço, eu imagino, como eu disse, né? Fechado, respiração pouca, porque o ar, ele passa por cima do poço. Pouca ventilação adentrava dentro do poço.
Talvez você esteja com uma crise de ansiedade enorme. Talvez você esteja com um sentido dentro de você palpitando. O que eu estou te dizendo é que olha para cima, que lá em cima tem a luz para você. E Deus está te chamando para sair desse lugar. Ele quer te transformar em uma pessoa com autoridade. Você vai passar. Eu acho maravilhoso que quando termina isso tudo, que José vai falar com os irmãos, ele diz, não tinha propósito. Ele aceita tudo o que aconteceu com ele. Ele diz, eu precisei vir antes de vocês, para poder salvar vocês. E nesse momento, eu imagino José refletindo por todos os sonhos que ele teve. E até onde ele chegou. O que eu estou falando, povo de Deus, é que nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Sabe por quê, povo santo? Os nossos próprios sonhos, eles vão nos levar para o lugar indevido. Mas os sonhos de Deus, quando nos leva para o poço ou para a prisão, ele, no final de tudo, ele vai nos dar autoridade. Talvez nós estejamos perdidos nos nossos próprios sonhos. E ainda por cima, às vezes queremos dizer que os sonhos que nós temos são os sonhos de Deus. E depois nós queremos cobrar de Deus, Pai, eu estou sonhando com isso, e não foi realizado ainda na minha vida. Mas esse sonho é um sonho seu ou é um sonho de Deus para a sua vida? Porque os sonhos de Deus é por revelação, não é por imaginação. Deus não vive na caixinha de contos de fadas. Deus vive na região celeste, trazendo uma realidade divina para a nossa vida. Talvez esteja faltando entrar nessa realidade divina para entender quais são os sonhos de Deus para mim e para você. Dentre todos os irmãos que são as tribos de Israel, José conseguiu acessar o sonho de Deus para a vida dele. E eu queria que tu perguntasse mesmo a Deus: Deus, esse sonho é meu ou é do Senhor para mim? Deus, esse momento de sofrimento que eu estou passando é por conta dos meus sonhos ou por conta dos seus sonhos em mim? E aí eu te digo uma coisa: quando Deus te responder, se for os seus sonhos em você mesmo, largue fora. Agora, se for os sonhos de Deus em você, persista. Porque Ele não vai deixar você fraquejar. Ele não vai deixar você chegar a um ponto que você não queira mais viver. Ele vai lhe ajudar a sair desse lugar. Ele é o mais interessado nisso. Por mais que Ele vá levar você para uma terra estrangeira, por mais que Ele vá levar você para um lugar que você não conhece, por mais que você vá para um lugar que nesse momento ainda for de sofrimento, mas lembra do sonho de Deus que Ele trouxe para a sua vida e segure nele, porque Ele vai realizar o sonho dele em você. Então, povo amado, o que o Senhor traz como atenção é que nós comecemos a entender os sonhos de Deus e ver a realidade deles na nossa vida.
Em Gênesis 41, eu vou passar aqui. Está aberto aqui já. 41, 44. Depois de todo o sofrimento de José. Todo. Vem dizendo assim: disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O que foi que aconteceu com José? Foi colocado para José uma autoridade que estava só abaixo do faraó. Talvez você se imagine muito pequeno ainda. Talvez você se imagine que não vá conseguir fazer nada. Eu quero te dizer, continue com os sonhos de Deus na sua vida. Continue com os sonhos de Deus na sua vida. Porque lá na frente, você vai escutar: a autoridade está sobre você. Você vai guiar pessoas. Você vai conduzir pessoas para poder livrá-las da fome. Você vai conduzir pessoas para livrá-las da morte. Você vai. Então não esqueça o sonho que Deus lhe deu. Você vai precisar passar por esse momento de sofrimento. Mas vai passar. Vai passar. Talvez você ache que esse é o pior momento. Se a gente for retratar pela vida de José, o primeiro momento de José não foi o pior. Quando José foi preso, ele era um cara de uma humildade tão maravilhosa, que por essa humildade, Deus fazia José prosperar. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas dentro de você existe a semente do céu, e ela vai prosperar. Essa semente, ela vai frutificar onde quer que você chegue. Rega ela com humildade. Rega ela com humildade. E Deus vai ter prazer em você. Então pega o sonho de Deus e continua a avançar. Porque todo sofrimento vai passar. Toda falta vai passar. Estou dizendo por experiência própria. Parecia que não iria acabar o sofrimento, não. E foi depois que encontrou Deus, tá? Parecia que não iria acabar o sofrimento. Até Deus trazer o sonho dele em mim. E aí eu continuei persistindo. Eu continuei avançando no que Deus tinha me mostrado. E para a glória e honra do Senhor, hoje eu estou aqui com vocês, na autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Então está sofrendo. Você que está em casa, está sofrendo. Reveja os sonhos.
Veja se o sonho que você está seguindo é o sonho do Senhor para a sua vida ou é só o seu sonho. Porque se for o sonho de Deus para a sua vida, ele vai acontecer. Só persista. Continue a avançar. Continue a caminhada. Talvez você vá para um lugar ainda mais ruim do que você esteja. Mas o que eu estou dizendo é que você vai chegar no lugar onde você vai ser honrado. No lugar onde as pessoas irão reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. A honra vai acontecer. Amém, povo santo? Amém? E aí vamos tomar como exemplo essa vida de José e entender que quando Deus nos coloca adiante de uma situação, é para que nós tenhamos a sabedoria de como resolver algumas situações que Ele mesmo já deixou para acontecer. Quem tem a plena certeza que está nos sonhos de Deus? O que o Senhor tem mostrado para você pela ótica dele? Porque é tudo por Ele e para Ele. Qual é a ótica que você está tendo? Qual é a visão que você está tendo? Limpa, se for o óculos embaçado, como a gente faz, limpa. O Espírito Santo, ele faz isso, limpa tudo. E diz: Espírito Santo, limpa, porque eu acho que eu estou vendo coisa estranha. Eu acho que eu estou sonhando coisa estranha. O que eu quero é sonhar os sonhos de Deus. E aí nós entenderemos o que é que o Senhor planejou para nós também. E aí nós chegaremos lá na frente. Quando as pessoas chegarem, você vai dizer para elas: Deus planejou que eu viesse primeiro. Porque quando elas chegarem, você já estará com toda a autoridade. Você já estará em honra. E as pessoas precisarão reconhecer que foi Deus que colocou você nessa posição. Porque tanto Jacó quanto os irmãos de José reconheceram que foi Deus que colocou José nessa posição. Amém, povo santo? Amém. Aleluia.